Ninguém entrou ainda. Bom dia, a Fernanda já entrou. Olha, vocês estão firme e forte, hein? Oi, Camila, oi, Bá, Vanessa, Angélica. Ai, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Acordar cedinho aí comigo, né? Eu pretendo não demorar muito, porque eu sei que todo mundo tem compromisso, mas eu creio que vai ser uma bênção. Oi, Val, bom dia. Oi, Nádia. A Bruna, a Rose, sejam bem-vindas e que o Senhor possa falar conosco. Ângela, a Giovana, a Mayra, Mariane. Bom dia, meninas. Que o Senhor nos dê um bom dia nessa segunda-feira, que possa ser o início aí da gente ter muito conhecimento. Bom dia, Pamela. Seja bem-vinda. Vai, gente, vai ficar salvo. Em nome de Jesus, eu vou saber como salvar essa live. Mas a Dani, minha fiel escudeira, tá aqui já de pé para me ajudar. E vai me ajudar aí para que a gente possa deixar salvo. Então, se esse conteúdo te abençoar a sua vida, você não deixa de compartilhar ele, você não deixa de mandar aí para outras pessoas. Amém? Se você sabe de alguém que acorda cedinho assim, ó, já encaminha a live e pra gente começar. Amém? Vamos orar pra gente começar esse tempo? Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de desfrutarmos da sua palavra. Que essa manhã seja uma manhã de conhecimento, um tempo onde o Senhor vai falar conosco, vai ministrar os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque sempre que existe uma demanda no nosso coração, o Senhor é fiel para trazer revelação a nós e não deixarmos como estamos. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de te conhecer mais nesse dia. Então fala conosco, tenha liberdade nesse lugar, Deus. Que os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento esteja aberto para ouvir daquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Nós declaramos esse tempo no teu altar. Então venha falar conosco. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um que levantou, que está aqui nessa manhã, Deus. Porque querem ouvir mais de ti. Então que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. E que possamos ouvir claramente aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo. E eu quero começar dizendo duas coisas. Primeiro, que eu não sou especialista nessa área. Não sou. Aliás, é uma área que também eu tenho demandas, né? Mas eu confesso para vocês que quando vocês colocaram lá na caixinha, né? Que foi até o que me surpreendeu, eu esperava tantas outras demandas, né? Mas quando vocês colocaram finanças, eu falei, poxa, eu não esperava. Mas eu fui buscar, desde aquela segunda-feira, eu fui buscar conhecimento, estudo, vi vídeos, e uma coisa me assustou, que foi assim, eu procurei pessoas bíblicas que falassem do assunto. E o que eu mais encontrei foram palestras coach, que até envolve Deus, né? Mas eu não achava ninguém assim bíblico, porque o objetivo dessa live ou desses estudos é entender o que a palavra de Deus fala sobre finanças, né? Porque a palavra de Deus para aqueles que são crentes, para aqueles que servem a Jesus, é um manual de prática e fé.
Então a gente precisa entender em Deus o que a palavra fala sobre finanças. Então tem um tanto de gente falando um tanto de coisa, mas que não estão alinhadas à palavra de Deus. Então desde aquela segunda-feira eu comecei a orar, a pedir uma direção a Deus, eu fui para a palavra, né? E confesso para vocês que nesses dias Deus começou a tratar com o meu coração. Antes de qualquer coisa, né? Deus começou a tratar o meu coração, porque é uma área que também pega para mim. Por muito tempo, ou até domingo, antes, né, da segunda-feira que vocês fizeram a caixinha, eu sempre dizia assim, olha, eu vivo de milagres. Eu vivo de milagres, é um dia após o outro. Mas buscando a Deus, estudando, eu entendi em Deus que Deus não nos chamou para viver de milagres. Mas Ele nos chamou para viver de transformação e uma vida de plenitude no que a palavra dele diz. Então, assim, o que é milagre? Milagre é uma intervenção de Deus. Né? Num momento pontual onde a gente não pode fazer nada, ele vem com uma intervenção e faz o milagre. E milagre, gente, é uma bênção. Milagre, assim, nos traz a revelação de quanto Deus nos ama, de quanto Deus existe. Mas Deus não nos chamou para viver de milagre. Nos chamou para viver na plenitude de um coração alinhado a Ele, né? Eu lembro que na pandemia, para quem não me conhece, né? Mas para quem me conhece vai lembrar, antes de Deus me chamar para o ministério, eu tive confecção por muitos anos. E era minha fonte de vida, né? De renda e tudo mais. E eu fazia vestido de festa. E quando chegou a pandemia, eu tinha vários vestidos para entregar, porém tudo fechou, não ia ter mais festas, né? E tudo mais. E aí o que aconteceu? As pessoas foram cancelando os vestidos. As pessoas foram cancelando. E eu falei assim, eu lembro que eu fiz uma oração no dia que o governo decretou que tudo seria fechado e várias pessoas cancelaram os vestidos. Eu fiz uma oração naquela noite. Eu falei, Deus, porque eu tinha funcionário, eu tinha aluguel, eu tinha um tanto de coisa que eu precisava suprir e todo mundo cancelando. E eu não tinha uma reserva. Tava sendo um tempo muito difícil. E aí eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não tenho de onde tirar, né? E eu preciso pagar as pessoas, eu preciso pagar fornecedores. Eu falei, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre porque senão minha vida vai virar de cabeça para baixo. E eu lembro que no dia seguinte uma amiga minha me ligou. E naquela noite assim, eu chorei muito, eu fiquei muito desesperada. E no dia seguinte, uma amiga minha me ligou e falou assim, Jana, aqui na minha cidade, ela mora em Serrana, ela falou, aqui na minha cidade tem uma moça fazendo máscaras. Por que você não faz máscara? Só que ninguém sabia que usar máscara, que ia dar aquele boom na máscara, nada disso. Aí eu falei, máscara? Como assim? Como que eu vou fazer máscara, né? Ela leva uma máquina para sua casa, faz umas máscaras e vende e tal. E eu lembro que eu acordei cedo e eu fiz um post, sem ter uma máscara, nada. Eu fiz um post oferecendo uma máscara. Gente, em uma hora, diante de Deus, a Bárbara tá aí na live, ela vai lembrar disso. Eu estava com mais de 100 pedidos de máscara. E naquele período de 45 dias, eu vendi aproximadamente, eu acredito, eu não lembro exatamente, mas eu acho que chegou a umas 7, 8 mil máscaras. E Deus fez um milagre. Eu paguei os funcionários, eu fiquei com dinheiro para passar os próximos meses, eu paguei o aluguel. Deus fez um milagre. E eu lembro que naquela noite, eu chorando desesperadamente, eu falei, Deus, se o Senhor não fizer um milagre, eu prefiro morrer. Porque assim, eu já vinha de lutas e lutas e lutas muito grandes. Eu falava, eu não vou aguentar mais essa.
e Deus fez um milagre. Então, assim, Deus ele quer fazer milagres na nossa vida. Só que ele não quer que a gente viva de milagres, né? Ele quer que a gente viva de transformação. E foi uma bênção, eu guardei dinheiro, eu consegui, né? Só que depois passou. E aí Deus começou a me chamar para o ministério e eu presa, né, na confecção, que eu falava, Deus, como que eu vou me sustentar? Isso aqui é tudo que eu tenho e tal. E Deus me chamando para o ministério, me chamando para o ministério, eu não querendo abrir mão da confecção. O que ele fez? Começou a tirar todos os clientes. Eu fiquei igual o Jonas. Deus começou a tirar todos os clientes. Quando eu tomei uma decisão e falei, eu vou sair, né? Deus está me chamando, eu preciso entregar a confecção. Eu entreguei. Aí Deus fez outro milagre. Na primeira semana que eu estava sem a confecção, começaram a aparecer meus primeiros pacientes na terapia. Então Deus ele faz milagres. Só que ele quer que a gente viva de transformação, né? Então assim, o povo de Israel viveu muitos milagres, mas a maioria não entrou na terra prometida. E o lema, né, da live de hoje é o dinheiro e a idolatria do coração. Então hoje nós vamos começar falando disso e eu creio que até sexta-feira a gente vai ter muitas ferramentas para romper na nossa vida espiritual. Mas primeiro, para a gente entender, né, por que o dinheiro não pode ser um ídolo no nosso coração, a gente precisa entender o que é um ídolo. Um ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. É aquilo que a gente mais ama, que a gente mais teme e que a gente mais confia acima de Deus. E muitas vezes, um ídolo, o dinheiro se torna um ídolo do nosso coração. Né? A gente só tem paz se a gente tiver um bom emprego, a gente só tem paz se a gente tiver grana na conta. Né? E hoje a gente vive num mundo muito ativista, que somos definidos pelas nossas conquistas. Então a gente fica num anseio desenfreado em conquistar. A gente quer conquistar a todo custo. Entende? A todo custo. Por quê? Porque é onde a gente mostra que a gente venceu na vida, que a gente cresceu e tudo mais. E olha lá, pega papel e caneta aí, abre a sua Bíblia, abre comigo em Mateus 6:21. Mateus 6:21. Eu não sei como fixar, gente. Isso aqui pra mim tá sendo um desafio. Eu não sei como fixar, eu não sei como colocar as coisas aí. Se vocês puderem, me ajuda. É a primeira live que eu faço na minha vida. Então, me ajuda aí, por favor, em nome de Jesus. Olha lá o que fala em Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, aquilo que é o seu tesouro é onde está o teu coração, aquilo que é mais importante para você. E o grande problema, gente, não é o dinheiro. Não é, de forma nenhuma. O problema é o amor ao dinheiro. Quando a gente ama o dinheiro acima de qualquer coisa. Entende? E aí você pode falar assim pra mim, não, Janaína, mas eu nem amo o dinheiro, eu só preciso para pagar as minhas contas, né? A gente vai descobrir se de fato a gente ama o dinheiro ou não. Porque o problema não é o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? Em Eclesiastes, abre comigo aí, Eclesiastes 5:10 diz assim. Eclesiastes 5:10. Se alguém puder colocar os versículos aí pra mim, por favor, me ajuda. Eclesiastes. Cadê Eclesiastes? Vamos achar aqui. Eclesiastes 5:10. Diz assim:
Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Gente, isso é muito forte, né? Tá falando assim, ó, Jana, você escreve como comentário e aparece a opção fixa. Vamos ver. Vou escrever o tema, né? Dinheiro. Peraí, gente. Idolatria do coração. Aí eu envio, né? Aparece a opção fixa. Aonde? Não apareceu pra mim. Mas tudo bem, gente, vamos continuar. Então, em Eclesiastes, como eu li, diz assim, ó, aquele que ama o dinheiro... vamos abrir de novo, né? Peraí, gente. Peraí que eu vou pegar o jeito desse trem. 5:10 diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Olha o que isso fala. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Né? Então, o problema não é o dinheiro, mas como eu lido com ele. Fazendo esses estudos, eu escutei alguém dizendo assim, olha, rico é aquele que não tem necessidade de nada. Porque a vida cristã não é sobre quanto eu tenho ou se eu não tenho. A vida cristã é o que eu faço com o que eu tenho. Então, as pessoas hoje, quanto mais elas têm, mais elas querem. Quanto mais elas têm, mais elas correm atrás de dinheiro. Entende? Então, por exemplo, é errado eu querer ter dinheiro para comprar uma casa ou um carro novo? Claro que não. Isso não é errado. Né? Eu trabalho, eu posso ter esse dinheiro. O problema é o quê? Quando eu pauto a minha vida, a minha alegria, a minha satisfação em ter essa casa. Então, assim, eu só vou ser feliz quando eu comprar essa casa. Então, eu negocio tempo com a minha família, eu negocio tempo com Deus, eu negocio as coisas do reino em prol de comprar essa casa. E eu luto com essa casa, né, para ter essa casa e perco a minha satisfação em Deus, a minha satisfação na família, a minha satisfação naquilo que de fato é importante. Então não é errado. É errado quando eu me endivido. Eu compro uma casa, um carro melhor ou maior, né? Sem ter condições. Apenas para mostrar para os outros que eu tô prosperando, que eu tô crescendo, que eu tô conquistando. Porque, infelizmente, a gente vive nessa questão de que eu me defino através de conquistas, né? Eu lembro que uma irmã, para quem não sabe, a gente tem uma escola de aconselhamento bíblico que roda 2 vezes por ano, que a gente trata as demandas do coração dentro da palavra de Deus. E eu lembro que numa dessas aulas de ídolos, idolatria e tal, uma irmã deu testemunho. Porque a gente estava falando de onde a gente coloca a nossa segurança, né? E que a nossa segurança está em Deus. Você pode ter o dinheiro que for na tua conta, você pode ter o melhor emprego no mundo. Isso não traz segurança. Quem te traz segurança é o dono da segurança, que é Deus, né? E aí, eu lembro que a irmã... Ai, gente, desculpa, bati o pé aqui. Eu lembro que a irmã falou assim, que comprou um carro, fez uma dívida enorme, sem poder pagar, só para mostrar para os outros que estava com um carro melhor. Ela não queria isso. Foi na 3ª turma que ela deu esse testemunho aí. Então, você vai lembrar. E aí um irmão que estava na sala colocou assim... Uai, mas a gente não pode ter um carro melhor por segurança? Eu falei, querido, se a sua segurança não estiver em Deus e acontecer um acidente, pode ser um Fusca, pode ser um carro importado. A gente precisa ter um carro melhor se a gente tiver condições de ter esse carro melhor, de pagar, de não se endividar. O que a palavra de Deus fala?
em tudo que deveis somente o amor. Quantas pessoas estão se endividando apenas para mostrar para os outros que está conquistando? E a nossa segurança, a nossa identidade, quem nós somos, não está baseado nas conquistas, mas em Cristo. Em Cristo Jesus. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Não é sobre o que a gente tem, não é sobre o que a gente conquista, mas é como a gente lida com o que a gente tem. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: se você tiver o que comer e o que beber, deixe por satisfeito. Deixe por satisfeito. Eu não estou pregando pobreza aqui, não. Que nesses dias nós vamos aprender a ser mordomos do nosso dinheiro, a se movimentar para ganhar dinheiro. Vou dar dicas práticas de tudo que eu tenho aprendido, de como a minha mente está mudando em relação a isso. Deus prometeu que a gente teria o melhor dessa terra. Mas como fazer isso? Tem que ser da forma certa, para isso não se tornar um ídolo no nosso coração. E ao invés de termos a bênção de Jesus sobre as nossas finanças, a gente entrar num poço sem fundo, só correndo atrás do vento. Como diz lá em Provérbios. Vamos ler Provérbios. Calma aí, gente. Calma. Anotei tudo para ficar mais fácil. 20. Diz assim, ó: na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. E olha o que diz lá em Provérbios 22, 7. Quem puder vai anotando aí. Isso. 22, 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha quantas coisas que a palavra de Deus fala sobre dinheiro. Olha o que diz lá em Eclesiastes 4:6. Se você não estiver acompanhando, anota, depois você lê com calma, tá? Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. O Senhor está falando assim, olha, melhor ter um punhado com tranquilidade, com paz, do que ter 2 punhados com sofrimento, correndo atrás do vento. Entende? Que o tolo não sabe armazenar, tudo gasta. É isso que a palavra de Deus está falando. A palavra nos dá uma aula sobre finanças. A gente não precisa correr atrás das vãs filosofias, tentar ficar entendendo com coaches sobre finanças, tentando prosperar a todo custo. Não, a palavra nos ensina como ganhar dinheiro de forma tranquila, em paz e que não nos falte. Então, quais são os sinais de que o dinheiro virou um ídolo no seu coração? Anota aí. Ansiedade constante quando está com pouco dinheiro ou quando falta dinheiro. Anota aí. Medo exagerado de faltar. Você só tem segurança se você tiver saldo na sua conta. Você não sabe ser generoso. Eu lembro de uma irmã que eu atendi e que ela não ganhava mal, ela não era rica, né, nada, mas ela também não ganhava mal, só que era assim, ó, tudo, já viu aquele ditado assim, filho de cego? Tudo ela tinha que ganhar, tudo ela era coitadinha, e ela tinha condições de comprar, ela não era uma pobre coitada, entende? Mas ela sempre se vitimizava, como coitadinha, como alguém que não tinha, então todo mundo pagava pra ela, todo mundo... Isso, gente, é vitimismo. Isso é pecado. Então, entendeu? E quando ela passa pelo aconselhamento, a vida dela é transformada. E eu lembro que ela chegava aqui em casa
com coisas que eu nem precisava, e não precisava mesmo, mas ela chegava aqui em casa, às vezes com mistura, às vezes com fruta, com as coisas, né, quando vinha para aconselhamento, eu falava, mãe, o que é isso? Ela falou, eu preciso aprender a ser generosa, eu não sou coitadinha, e a palavra tem me ensinado a generosidade, eu sei que você não precisa, mas eu trago para te abençoar. A mentalidade dela mudou. E essa mulher tem vivido outras coisas em Deus. Então, assim, a falta de generosidade é porque o dinheiro é um ídolo no teu coração. Você se compara, você tem inveja das pessoas que conquistam, que compram as coisas. Nossa, fulano tá conseguindo, fulano arrumou um trabalho melhor. Como que você lida com alguém que tá prosperando mais do que você? Você trabalha sem limites. Você quer ganhar, fazer, juntar. É um sinal de que o dinheiro é um ídolo no seu coração. A sua alegria ou tristeza está baseada no dinheiro que você tem? Então, se você ganha, você fica feliz. Se você não tá ganhando, você fica triste. Se você tá vendendo, você tá super feliz, você tá super animado. Se você não tá vendendo, você tá super chateada. Como que são suas emoções diante das finanças? Você tem gastos compulsivos? A sua alegria tá em comprar? Então assim, eu tô meio mal, vai lá e compra. Você gasta com coisas que você não precisa só pelo prazer de gastar? Você compra o tempo todo aí na Shopee, na Shein, como que é? Só para satisfazer os seus desejos, as suas emoções? Isso determina se é um ídolo no seu coração. Então vou repassar. Ansiedade constante por conta de dinheiro. Medo exagerado de faltar. Segurança somente se tiver dinheiro na conta. Não sabe ser generoso. Vive de comparação e inveja dos outros. Trabalha sem limites. A sua alegria ou tristeza está baseada no dinheiro. Tem gastos compulsivos. Compra mais do que ganha. Compra sem necessidade. Se esse é o teu caso, a primeira coisa que você precisa fazer é destronar esse ídolo chamado dinheiro no seu coração. Porque senão você vai viver como Eclesiastes 4:6, que diz... desculpa. Agora perdi o texto. O versículo que fala, né? Que aquele que põe a satisfação no seu dinheiro nunca terá dinheiro. Porque a nossa satisfação não pode estar no dinheiro. Precisa estar em Deus. Então, esse é o primeiro ponto. E uma coisa que a gente precisa entender para destronar o dinheiro como um ídolo no nosso coração é entender em Deus o que é prosperidade. Infelizmente, essa palavra prosperidade foi muito deturpada. A prosperidade bíblica é diferente da prosperidade mundana. O dicionário diz que prosperidade é ter muito, é ser rico, é ter em abundância. Se você procurar no dicionário, é isso que o mundo fala do que é prosperidade. Mas em Deus, prosperidade é estar enraizado em Deus, é dar frutos. É isso que a palavra de Deus fala. Então, abra comigo em Salmo 1, 3 e Jeremias, anota aí, Salmo 1, 3 e Jeremias 17, do 7 ao 8. E pessoal, se você está assistindo a live ao vivo, você vai ganhar, coloca aí, né? Põe uma hashtag, estou ao vivo, que as minhas ajudantes aí vai me ajudar. Você vai ganhar um devocional para hoje,
para trabalhar em cima do que a gente falou, para você identificar se o dinheiro é um ídolo e para você entender o que é prosperidade, para você começar a romper nessa área. Gente, a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos prospera, a palavra de Deus nos abençoa. Então, se você quer receber deixa eu ver como vai ser a melhor forma pra gente para que ninguém perca de receber o devocional. E faça, porque eu tenho certeza que ao final dessa semana a gente vai ter muitos testemunhos do que Deus está fazendo na vida de cada um aqui. Amém? Então, abre comigo em Salmo 1 e Jeremias 17, do 7 ao 8. Coloca aí, estou ao vivo, e também me manda no direct assistir a live, porque assim, eu não sei como que eu vou, senão eu não vou conseguir mandar para vocês o PDF do devocional, tá? Então, estou ao vivo e manda no direct. Eu assisti a live, amém? É só para quem está ao vivo, ok? Então, vamos lá, Salmo 1, que diz assim... Cadê? Vamos abrir aqui em Salmo 1. E Jeremias 7, do 7 ao 8. Então, é Salmo 1, versículo 3. Ou, a partir do 2. Salmo 1, versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. E Jeremias 7, do 7 ao 8. Jeremias 17, 7 e 8. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Olha que tremendo, gente. A palavra de Deus fala que o homem que está enraizado em Deus, que o homem que coloca a sua confiança no Senhor, ele não vai passar problemas no tempo da seca, porque as suas folhas não vão murchar, e ele ainda assim, no tempo da seca, vai dar frutos. Então, você ser próspero na Bíblia não é você ter conquistas, mas a prosperidade vai além de você. Você é uma árvore frutífera. O que é uma árvore frutífera? Uma árvore que dá frutos. A árvore come do fruto? Não! O fruto são para abençoar as pessoas. E quando ninguém come daquele fruto, cai na terra e estraga. Então, assim, uma árvore, ela não come a semente, uma árvore, ela não come do fruto, mas ela abençoa o outro. O dinheiro que Deus te prosperar vai além de você, é para você beneficiar o outro. Se a gente for olhar na palavra de Deus, Jesus foi o homem mais próspero que passou nessa terra. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele era o mais rico, se fez pobre para que a gente fosse rico. Ou seja, ele se despojou da sua glória para que a gente pudesse desfrutar da glória de Deus, para que a gente pudesse viver a glória de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios 8, 9, que Jesus, ele sendo rico, ele se fez pobre por amor a nós, para que a gente fosse rico. Então,
Deus só vai te prosperar de uma forma saudável, santa, que o dinheiro não seja um ídolo, não seja a satisfação do seu coração. Quando você entender que você precisa ser uma árvore frutífera, que o seu dinheiro, as suas finanças, a sua riqueza vai além de você. Vai ser para beneficiar o outro, vai ser para trazer prosperidade para as outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então assim, medite nesse texto, veja se você está sendo essa árvore frutífera que coloca a sua satisfação, a sua confiança no Senhor. O que você faz com o pouco que você tem? O que você faz com aquilo que Deus tem te dado hoje? Por isso que a palavra fala: sede fiel no pouco, que no muito te colocarei. O que você tem sido? Como você tem sido? Você tem sido fiel naquela sementinha? Você ainda às vezes não é uma árvore frutífera que está abençoando um tanto de gente, que está beneficiando um tanto de gente, mas às vezes você é a semente que está ali germinando. Mas o que você faz com pouco? Eu não quero também ficar pregando aqui sobre a generosidade, né? Que as pessoas pregam aí, né? Quando a gente vai estudar sobre finanças, tem muitos teólogos aí que falam, né, que um dos princípios é a generosidade. E é mesmo. Mas não da forma que eles pregam, mas como a palavra de Deus fala. Entende? Nós precisamos aprender que o dinheiro não traz segurança. Nós precisamos aprender que não é as nossas finanças que determina quem nós somos. Ou a nossa confiança não pode estar nisso, naquilo que temos, nas nossas conquistas, mas tem que estar no Senhor. É Ele que é a nossa segurança. Nós precisamos aprender que não fomos feitos para viver de milagres. Milagre é a revelação do amor de Deus por nós, mas ele precisa ser pontual e não um estilo de vida. Deus nos chamou para nos posicionarmos e termos responsabilidade nessa área financeira. Gente, é triste ver o tanto de gente crente que está endividado, que está sofrendo nessa área, sendo que Deus nos chamou para ser prósperos. Mas prósperos como? Como o mundo ensina? Não! Como árvores frutíferas plantadas junto ao ribeiro, que no tempo oportuno dá frutos e que no tempo da seca não murcha as suas folhas. Ou seja, assim como José viveu lá no Egito, a palavra fala que o Senhor era com ele e tudo que ele colocava a mão prosperava. E Faraó viu isso e colocou ele como governador do Egito. E no tempo da seca ele pôde abençoar a família dele, ele pôde abençoar os irmãos, ele pôde abençoar o povo dele, porque ele tinha fartura. Todo mundo passando necessidade e ele prosperando, tendo fartura. Ele reteve só para ele, deixou o povo dele morrer? Não! E ele prosperou o povo dele. Quanto mais ele prosperava o povo dele, mais ele era próspero. Isso é prosperidade, gente. Se você identificou com os pontos que a gente colocou que o dinheiro é um ídolo no seu coração, sabe o que você faz? Se arrependa. O Senhor nos chama para sermos adoradores, mas não adoradores de dinheiro, adoradores do Deus vivo, que nos traz segurança, que não nos deixa nada faltar. E que no tempo oportuno nos prospera, nos faz frutificar. Então que possamos entender esses dois princípios, que é destronar os ídolos do nosso coração, a nossa satisfação, a nossa alegria, não estar no dinheiro e entendermos o que é ser próspero. Então, para você que entrou na live, eu vou disponibilizar o devocional de como destronar esse ídolo chamado dinheiro. Às vezes fala, Janaína, eu nem tenho dinheiro, como que pode ser um ídolo? Ainda assim pode ser um ídolo. Será que você não está gastando mais do que você ganha? Acabou? Gente, a live acabou? Peraí, que parece pra mim que acabou. Não. Tá rodando. Ó, a minha assistente aqui falou que a live acabou.
Às vezes Às vezes você pode falar assim, Janaína, mas eu nem tenho dinheiro. Se você não tem dinheiro, mas você trabalha, você ganha, você tem um salário. Lógico, gente, tem situações pontuais na nossa vida. Às vezes a gente tá desempregado, passa uma situação difícil. É normal, entendeu? E aí a gente precisa de uma intervenção de Deus, a gente precisa de um milagre. Mas se você trabalha, se você tem um salário, se você tem uma renda e você tá endividado, você não consegue prosperar, a conta não fecha. Alguma coisa está errada. Entende? E nós vamos aprender nessa semana. Então, eu nem tenho dinheiro, como pode ser um ídolo, né? Pode, porque às vezes eu não tô sabendo lidar com o dinheiro. Eu não tô sabendo lidar de forma bíblica, de como Deus nos ensina a lidar com ele. Então nunca sobra, eu não prospero, eu ganho pouco. Então assim, não é quanto ganho, é como eu lido com isso. Amém? A conta precisa fechar em nome de Jesus. E nessa semana, gente, eu creio que Deus vai falar muito conosco de como essa conta fechar. Mas você tem que fazer um compromisso comigo. Coloca aí, eu faço um compromisso com você que eu vou fazer o devocional de destronar o ídolo e como ser próspero em Deus. E vou dar mais uma missão. Eu convidei uma pessoa especialista em finanças para fechar nossas lives de sexta-feira. Especialista em finança de forma bíblica, não é coach. Eu vi todos os materiais dele, eu amei, eu gostei demais. Mandei uma mensagem convidando para estar conosco. Me ajuda em oração para o irmão aceitar e a gente aprender muito com ele. Quem sabe dá certo, né? Então, faça esse compromisso comigo de fazer o devocional que eu vou te mandar hoje. Então, você vai me ter que chamar lá no direct para receber o devocional, né? Porque aí você me chama, assistir a live ao vivo, eu já te mando o PDF do devocional. Esse compromisso. E segundo, orar para que, se for da vontade de Deus, esse irmão esteja com a gente na sexta-feira para nos ensinar aí sobre finanças. Amém, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira live. Tô aprendendo. Tô aprendendo junto com vocês. Eu creio que a gente vai dar testemunho do que Deus vai fazer nessa semana. Então, assim, amanhã, às 6 horas da manhã, estamos aqui juntos de novo com o tema Somos mordomos das nossas finanças. O dinheiro que Deus nos dá, Ele nos deu para que a gente saiba cuidar. Então, amanhã eu vou passar alguns passos práticos de como cuidar do nosso dinheiro de forma saudável e bíblica. Amém? Então, assim, hoje, que o Senhor fale conosco durante o dia, durante o devocional, se a gente tem que destronar esse dinheiro, que a gente tem que ser uma árvore frutífera e que a gente possa vir com bastante expectativa amanhã às 6. Muito obrigada, eu estou muito feliz. Eu quero compartilhar só uma coisa rapidinho. A live vai ficar salva se eu conseguir salvá-la. Porque eu não sei muito mexer. Mas, em nome de Jesus, vai ficar salva. Olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Há muito tempo o Senhor tem me chamado pra internet. E eu sempre resistindo. Porque eu falo, gente, eu não sei, tem tanta gente que sabe tanta coisa, muito melhor do que eu, pra que eu vou pra internet, né? E tudo mais. Eu gosto de abençoar as pessoas olhando nos olhos, falando, ajudando no aconselhamento bíblico. Mas ultimamente eu tenho visto tanta gente falando tanta abobrinha, tanta coisa que não vai de encontro à palavra de Deus. E Deus tem me chamado para um avivamento bíblico, né? Foi assim que começou a escola de aconselhamento. A gente precisa voltar às Escrituras. As Escrituras têm todas as respostas que a gente precisa para todas as demandas do nosso coração. E tem um tanto de gente ensinando, um tanto de coisa que desagrada o coração de Deus. E Deus tem me chamando, eu resistindo, tal. Mas eu acho que chegou o tempo, né? E eu quero muito abençoar a vida de vocês, ser uma árvore frutífera plantada ao ribeiro que dê frutos a partir da palavra de Deus. Então, que a gente possa caminhar juntas aí. Eu não sei nada de internet, eu sempre preciso de ajuda e tal,
mas o que depender de mim, eu quero dar o meu melhor para levar a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado por vocês estarem aqui e até amanhã, em nome de Jesus. Um grande beijo, viu? Um grande beijo. Amém, Tati. É uma promessa de Deus que a palavra dele chegue até os confins da terra. E se eu for o canal, eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém. Espero ter te abençoado. Compartilhe essa live para quem precisa ouvir aí o que a gente conversou. E até amanhã. Agora eu vou pro CrossFit, gente. Agora eu vou cuidar do tempo. Um grande beijo. Deus abençoe. Agora eu não sei, gente. Eu não sei como desligar. Onde que eu desligo? Meu Deus do céu, Jesus amado. Eu não sei desligar. Estamos em Barrinha te assistindo. Amém. Glória a Deus. Gente, Gi, Tati, Michele, Camila, Giovana, um grande beijo. Muito obrigada. Vocês estão aqui desde o começo. A Pamela, chegaram aqui 6 horas da manhã. Ju, tô com saudade de você. Vem me ver, viu? Vem me ver, em nome de Jesus. Ó, compartilha. Gente, não deixa de compartilhar essa live se o Senhor te abençoe. Bom dia, Mari. Nós estamos terminando. Mas amanhã às 6 horas a gente tá aqui. Amém? A Dani vai desligar a live, porque eu não sei. Nem eu sei. Gente, me ajuda aí. Como que fecha a live? Tô com medo de fechar aqui, ó. Ai, que vou encerrar. Encerrar agora, vai.